preciso contar de uma mudança que eu passei na minha vida. Então, o primeiro passo, assim, para começar a certificar é ter, Começa a pontuar desde a primeira estratégia, né? pensar num edifício já voltado para essa questão do wellness. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com o Consultor. Nesse primeiro episódio, vamos falar de um tema super importante: certificação Fitwel e a saúde e bem-estar nas edificações. E nesse primeiro episódio, eu chamei uma pessoa super especial, ela que é Fitwel Ambassador, consultora e sócia na N Consultores. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina Zago. Bom dia, Gil. Muito obrigada por me receber aqui. Que honra ser a primeira a participar desse quadro tão bacana e poder falar desse assunto que eu sou apaixonada, que é a certificação Fitwel e o bem-estar nas construções. Imagina, seja muito bem-vinda. E para começar, eu gosto de falar sempre uma pergunta para quebrar o gelo, né? Para a gente começar aqui se conhecendo, fazer uma pergunta mais pessoal. Conta aí pra gente. Quantas vezes por semana tu pratica exercício físico? Como é que é a tua rotina de bem-estar? Boa pergunta, Gil. Para ser bem sincera, para eu falar desse assunto, eu preciso contar de uma mudança que eu passei na minha vida. Então, depois ali da pandemia, eu e meu marido, a gente decidiu se mudar. E a gente mudou de apartamento. E o local que eu moro hoje tem várias comodidades que o outro não tinha, que o apartamento antigo não tinha. E uma delas é a academia e o fato de eu poder caminhar dentro do próprio condomínio, porque a gente tem um pátio central no nosso condomínio que tem cerca aí de 500 metros, então uma volta bem razoável e que a gente pode praticar exercício físico. E essas comodidades, né, a academia, essa pista de caminhada, fizeram com que eu aumentasse muito a frequência da minha atividade física e hoje eu consigo praticar aí entre 4 e 5 vezes por semana. Nossa, ótimo. Então, já tá lá gabaritando. Então, explica pra gente, afinal, o que é a certificação Fitwel? Então, a certificação Fitwel é uma certificação voltada para a saúde e bem-estar dos usuários, que é com foco totalmente nas pessoas, para quem vai de fato ocupar aquela edificação. Então, diferente da certificação LEED, por exemplo, que foca bastante na eficiência energética do edifício, a certificação Fitwel vai ter o foco nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas, em como proporcionar mais segurança a essas pessoas e proporcionar mais saúde e oportunidades delas se exercitarem e de estarem ali em contato com a comunidade também e promover também uma alimentação mais saudável. Muito interessante. E conta pra gente um pouquinho mais, então, quem criou, quando foi fundada essa certificação? A certificação Fitwel foi fundada em 2017 e desde então o único operador licenciado é o CFAD, Center for Active Design. Então eles são os únicos operadores oficiais da certificação. Atualmente ela está na terceira versão. Mas quem iniciou esse processo, buscou todo o embasamento científico para realizar essa certificação, todo esse arcabouço, foi o Center for Disease Control, CDC, que é o Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e a Agência de Administração também governamental dos Estados Unidos. E aí depois, então, quem assumiu foi o CFAD, mas essas duas organizações aí governamentais continuam atuando, auxiliando na evolução dessa certificação com esse embasamento científico. Ai, muito interessante. E, então, conhecemos, né, a certificação. Agora eu queria que tu entrasse um pouco mais no detalhe das estratégias. Até conta um pouquinho pra gente quais te chamam mais atenção, qual é o diferencial, assim, até dessa nova versão do Fitwel. Legal. As estratégias do Fitwel variam conforme o scorecard. O scorecard nada mais é do que a matriz de estratégias disponíveis e de pontos atrelados a essas estratégias de cada certificação. Então, no Fitwel, a gente tem uma série de estratégias, cerca aí de 80 pelo menos, por scorecard, e elas variam a pontuação conforme o impacto nas 7 categorias de impacto da certificação. E entre elas estão a saúde do usuário, promoção da saúde, evitar a morbidade, o absenteísmo, promover o movimento, a integração com a comunidade e também a segurança do usuário. E nessa versão, especificamente na V3, as estratégias que mais me chamaram a atenção têm a ver com a acessibilidade,
no sentido de igualdade de acesso para todos mesmo, de eu me preocupar com a acessibilidade, né? Então, ele vinculou várias estratégias a normas de acessibilidade americanas, mas que são compatíveis com a nossa NBR 9050 no Brasil. Então, isso me chamou bastante atenção e eu acho que ressalta ainda mais o papel social dessa certificação, né? Que é o S do ESG. Com certeza. Isso é muito importante, né? O foco no social sempre tem que ser um dos principais, até nas empresas, corporações, nas nossas edificações, para entender um pouquinho melhor, né? Quais os tipos de edifícios que podem estar certificando? Então, a certificação FITWELL, primeiramente, não é aplicável apenas a edifícios. Existem scorecards ou matrizes de pontuação, como eu coloquei ali, que podem ser aplicáveis a comunidades, a bairros planejados, loteamentos, por exemplo. Mas, dentre os edifícios, nós podemos certificar tantos edifícios que estão sendo projetados ainda, ou edifícios já existentes, para residenciais, comerciais, hospitais, casas de apoio de idosos também. Então tem uma série de scorecards aí que a certificação disponibiliza aí como flexibilidade, né? Muito interessante. Vamos tomando nosso cafezinho aqui, né, para não esfriar. Hum. Então tá, foi muito legal tudo isso que tu pontuou. Então a gente entendeu como funciona a certificação, para quais edifícios, né, a gente pode certificar, não só edifícios, né, como tu colocou, Exatamente. se você tem um escritório, um local que quer aplicar essas estratégias de bem-estar, então tem a certificação Fitwel que pode te ajudar. Vamos para a prática, né? Eu já sei que meu prédio pode certificar. Como eu faço isso? Eu sempre falo, Jô, que o primeiro passo, assim, para começar a certificar é ter pelo menos um conhecimento prévio sobre a certificação. Pelo menos entender o que ela é e qual é o objetivo dela. Eu acho que com esse café da manhã que nós estamos tendo aqui já está sendo bastante informativo para quem não conhecia. Então, acho que a partir Com daqui certeza. vocês já terão um arcabouço bem legal para poder discutir, começar a pensar sobre a certificação para o seu edifício. Então, primeiro conhecer a certificação e depois, quando a gente for desenvolver o projeto, pensar se a gente está falando, claro, de uma certificação de projeto, tentar pensar num edifício já voltado para essa questão do wellness. Como que esse edifício vai promover o wellness? Então, hoje a gente vê muito conceito de biofilia na arquitetura também. Isso está bastante ligado com a certificação, que vai promover aí também espaços que tenham mais contato com a natureza, né? Então, acho que parte daí, e é claro, né? Se atrelar a pessoas que tenham conhecimentos que possam guiá-los durante a certificação, como é o papel da N Consultores, por exemplo, né? Então, aqui nós temos especialistas, eu lidero essa parte da certificação aqui na empresa, então esse ano até passei por uma reciclagem, né, da certificação, da minha credencial de Fitwel Ambassador, e eu acho que a gente tem que se cercar, então, de bons profissionais para poder nos guiar e nos ajudar a selecionar as estratégias que tenham mais sinergia com o projeto ou com o edifício já construído, né? E que fazem sentido. O bacana da certificação, por exemplo, é que a gente não tem pré-requisitos. Então, ela tem muita flexibilidade em relação às estratégias que o proprietário deseja atender. E isso é bacana porque ela permite que se adeque a diferentes contextos, desde que, claro, a gente atinja ali a pontuação mínima, que são de 90 pontos. Muito legal. E parabéns aí pelo esforço, né? Pela dedicação nessa área do Fitwel. Dá para ver todo o teu comprometimento com isso. Muito legal. Uma curiosidade, eu acho que é muito grande para todo mundo. Quanto tempo leva o processo? Legal. O processo, ele vai depender do estágio que nós estamos de projeto, ou se já é um edifício construído, do estágio que estão a implementação das estratégias, se é que alguma nova estratégia será implementada. Então, eu costumo dizer que demora aí pelo menos de 4 a 6 meses, porque a gente tem pelo menos um mês dentro desse período que vai ser dedicado à preparação dos dossiês técnicos. O que são esses dossiês técnicos? São nada mais um compilado de documentos que nós temos que editar e fazer os devidos destaques, né? As cartas de comprometimento que aparecem em várias certificações também.
para comprovar como cada estratégia da certificação está sendo atendida, né? Cada estratégia alvo para o projeto ou para o edifício está sendo atendida. Então, em torno de 4 a 6 meses, mas a partir do momento que eu envio esse dossiê técnico para o órgão auditar, para empresas que são Fitwel Providers, como a N Consultores, ou empresas que têm Fitwel Ambassadors, como nós também temos, dura cerca de 3 meses, né? 12 semanas. E para quem não tem essas credenciais, ela dura cerca de 4 meses, né? Até a gente entrar com a documentação com o órgão certificador e receber o certificado. Ah, bem interessante. Então vai depender do estágio do projeto, mas tem solução para todos os estágios, né? Então isso Exatamente. é ótimo. E então vamos falar agora de dinheiro, né? Todo mundo gosta de falar sobre dinheiro. Quanto custa a certificação? Tem aí uma base para nos passar? Como é que funcionam as taxas? Então, a certificação, toda e qualquer certificação, na verdade, antes tem uma taxa que é de registro, porque normalmente a gente tem que fazer o upload numa plataforma que é administrada por esse órgão certificador. Então, no Fitwel não é diferente, nós temos uma taxa de registro, todas as taxas são em dólares. A taxa de registro independe da área, todo e qualquer projeto ou terreno, como eu comentei anteriormente, que tem ali para bairros e loteamentos, tem essa taxa de $500 para registrar na plataforma. Depois, a gente vai ter taxas vinculadas à área, que são as taxas de certificação. Então, para edifícios, ela começa em $7.500 e pode chegar até mais de $14.000. $14.000 já seriam edifícios com até 278 metros quadrados. A partir dessa área, se for maior, o preço é só sob consulta diretamente com o órgão certificador. Mais bacana também de a gente falar sobre as taxas aqui são das empresas Fitwel Providers como nós da N Consultores, porque como nós temos esse vínculo com a organização, a gente consegue garantir um desconto nessas taxas de certificação. E com o preço que está o dólar hoje, né, esse desconto é muito bem-vindo para o investidor. Com certeza, né? Todo mundo gosta de um desconto. Então, muito legal, muito interessante tudo isso, Ana. Agora pensando assim no cenário de certificações de saúde e bem-estar global, né? Como o Fitwel se compara a outras certificações? Principalmente aqui vamos falar do WELL, que é uma certificação muito reconhecida internacionalmente. Como é que é essa diferença, né? Como eu escolho? Eu quero certificar o WELL, Fitwel, quais as diferenças? Bacana essa pergunta, Gil, porque várias pessoas têm essa dúvida, primeiramente, né? Porque apesar do propósito da certificação WELL e Fitwel serem muito similares, que é promover a saúde e o bem-estar para os indivíduos que vão ali habitar ou trabalhar nos edifícios, elas têm diferenças que vão fazer bastante relevância assim, para o projeto, principalmente para o investidor. Então, a começar aí é a questão do custo, né? Então, a certificação WELL geralmente tem taxas que são bem mais caras quando comparadas a Fitwel. Outro destaque de diferença entre elas que eu colocaria aqui é a questão do WELL ter pré-requisitos e o Fitwel não ter, como eu já havia mencionado. Então, acho que válido relembrar também que a certificação WELL, assim como a Fitwel, são baseadas em normas norte-americanas que normalmente, não sempre, né, mas normalmente são mais rígidas do que as normas brasileiras. Então, muitas vezes já é muito desafiador nós conseguimos atender aos pré-requisitos da própria certificação WELL, por conta desse nível de rigorosidade, né? E também a certificação WELL, para até ali nos pré-requisitos e também créditos, a gente tem muitos testes de performance que com certeza vão agregar um custo extra aí para a certificação, né? Então tudo isso tem que ter sido colocar isso no papel para a gente poder escolher qual que é a melhor que se adequa ao nosso edifício. E aí acho que uma última diferença que eu colocaria também é a questão da pontuação e dos níveis, né? Então, assim como o LEED, a certificação WELL está dividida ali entre Certified, Silver, Gold e Platinum. E já na certificação WELL a gente tem 3 níveis, que começa com 1 estrela, 90 pontos, 2 estrelas a partir de 105 pontos e 3 estrelas a partir de 125 pontos, que daí seria a classificação máxima da certificação.
Muito interessante. Então, temos 3 níveis de certificação para o Fitwel, né? Muito claro essa questão da diferença. Realmente, o pré-requisito vai contar muito ali, porque são itens obrigatórios que tu não vai ganhar pontuação. Tu vai ser obrigado a cumprir para começar a pensar numa pontuação. E no Fitwel, não. Sem pré-requisito, tu já começa a pontuar desde a primeira estratégia, né? Exatamente. E para você atender a certificação WELL, além dos pré-requisitos, você precisa obrigatoriamente ter uma pontuação mínima, assim como na Fitwel. Então, eu não posso só atender aos pré-requisitos e parar por aí. Eu ainda tenho que atender alguns créditos. Sim, o que vai dificultar um pouquinho mais ainda a certificação, além dos custos, né, que tu deixou bem claro. Exatamente. E eu acho interessante dizer também que elas são complementares, né, as certificações. Com certeza, a gente pode começar aí pelo Fitwel e depois pensar em evoluir para um WELL, por exemplo. Muito legal. E com certeza vai facilitar o processo, né? Com certeza. Vamos chegando agora, né, na reta final das nossas perguntas. Eu queria te perguntar, como você vê o futuro da construção civil? Você consegue enxergar a saúde e bem-estar atreladas às edificações? Totalmente, acho que eu já dei aqui o meu exemplo mesmo, né, de como mudar ali o espaço que você está inserido pode beneficiar, né, a nossa saúde, o nosso bem-estar. E eu acho que a própria pandemia acelerou esse processo, porque as pessoas começaram a ficar mais em casa e começaram a reparar que talvez aquele ambiente não fosse ideal para elas viverem, que às vezes tinha alguma carência de iluminação, uma ventilação, não era um ambiente de qualidade. Então, a pandemia acabou acelerando essa demanda e eu acredito piamente que as edificações saudáveis e que pensam na saúde e bem-estar do usuário, das pessoas que vão de fato ocupar aquela edificação, são o novo normal daqui para frente. Nossa, muito bom, Ana. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está com uma nova visão, né, sobre esse tema nas edificações. Então, foi muito enriquecedor. Agora, fale um pouquinho das suas redes, compartilha com a galera. Quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Primeiramente, Jo, agradeço novamente por ter essa honra de ser a primeira entrevistada e poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe enquanto consultora aqui, né? Nós estamos aí em todas as redes sociais, a N Consultora está no LinkedIn, está no Instagram, está no Facebook. Temos nosso site também. Por favor, entre em contato conosco, espero que a gente possa ajudá-los, né? Se vocês ficaram curiosos em saber ainda mais sobre a certificação, contem conosco, liguem para nós, entrem em contato por uma das nossas redes. E eu também tenho meu LinkedIn pessoal, Ana Carolina Zago. Para quem quiser conversar diretamente comigo, fica à vontade. Muito obrigada, a gente que agradece. Foi ótima essa conversa, nosso papo com um cafezinho aqui. E lembrando, pessoal, a gente vai estar fazendo vídeos aqui no YouTube, então já segue o nosso canal, curte esse vídeo, compartilha esse conhecimento tão enriquecedor. E também nos siga nas redes sociais, como a Ana comentou, na N Consultores em todas as redes. E também vou deixar o link no descritivo aqui do vídeo, né? Com todas as informações, também mais dados sobre o Fitwel, o site, quem quiser, né, pesquisar mais, aprender mais sobre essa certificação. Muito obrigada, até a próxima!